Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. O tema dessa nossa quinta aula narrada é a ação extensionista na prática, suas abordagens e modalidades. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir. Boa aula! Em nossa aula narrada número 4, que tratou da trajetória histórica da extensão rural, aprendemos que a ação extensionista buscou alcançar objetivos de mudança social por meio de um conjunto bastante diversificado de práticas comunicativas, pedagógicas, assistenciais e mediadoras. Estas práticas estão interrelacionadas. É comum que em uma situação de interação estejam todas presentes ao mesmo tempo e seja difícil distinguir qual a predominante. Outro elemento importante a ressaltar é que a interação não é espontânea, nem ocorre de forma improvisada. A ação extensionista e, mais especificamente, a interação são planejadas e estruturadas com base em referências sobre como melhor agir para alcançar os objetivos traçados. O planejamento da intervenção faz com que prevaleçam distintas práticas de interação de acordo com a demanda da atividade de extensão rural a ser realizada. Um dia de campo, como o ilustrado na fotografia, é principalmente uma prática educativa, mas requer práticas comunicativas e de mediação entre conhecimentos. Em alguns casos, o dia de campo é baseado em demonstrações técnicas, que fundamenta práticas assistenciais. As práticas fazem referência a diferentes métodos do trabalho do extensionista. Ao mesmo tempo, quando analisamos a ação extensionista, buscamos nela a maneira, forma ou método utilizado para dar sentido à atuação profissional. Em sua origem, a extensão rural foi concebida como uma prática de transmissão de conhecimentos científicos para agricultores, no âmbito de ações de popularização da ciência e, mais recentemente, de modernização agrícola. Com o passar do tempo, esta concepção foi se diversificando, como resultado da avaliação das experiências e em decorrência das mudanças nas representações sociais sobre o desenvolvimento e acerca do papel que a extensão rural poderia assumir em sua concretização. Tanto a extensão rural quanto a ação extensionista são portadoras de significados e representações sociais variados sobre o papel dos profissionais, seus métodos e objetivos. O profissional da extensão rural pode ser representado como um técnico, um tutor, um educador, um assessor, um consultor, um mediador, um facilitador, etc. Os modos de ação extensionista e suas práticas de interação podem significar a transmissão de informações, a assistência técnica, a assessoria, a capacitação, a educação, a articulação política. O objetivo de uma intervenção, igualmente, pode ser representado como um serviço prestado, uma tecnologia transferida e adotada, uma capacidade desenvolvida ou a transformação das relações sociais. Talvez o denominador comum da ação extensionista seja o fato de a extensão rural sempre ocorrer a partir de um processo interativo, contextualizado e vinculado a objetivos de promoção de mudanças técnicas ou sociais em uma determinada realidade. De acordo com os objetivos da intervenção e em referência aos campos da ação extensionista, prevalecerão distintas práticas de interação, sejam comunicativas, educativas, assistenciais ou mediadoras. No campo da comunicação, predominarão as práticas comunicativas, como as presentes em campanhas de divulgação, radiodifusão, vídeos institucionais ou aqueles produzidos para divulgação em redes sociais e a comunicação interpessoal que ocorre entre extensionistas e agricultores. No campo educativo da ação extensionista, prevalecerão as práticas pedagógicas,
que facilitam processos de ensino-aprendizagem, como aquelas presentes em palestras, oficinas, cursos, dias de campo e instalações pedagógicas. No campo da orientação e assistência técnica, estarão mais presentes as práticas assistenciais, cujo foco é apoiar ou resolver problemas técnicos enfrentados pelos agricultores. Estas práticas caracterizam as visitas individuais a agricultores ou empresas e as ações de demonstração técnica, por exemplo, embora a demonstração técnica também seja uma prática educativa. Por fim, no campo da articulação política, a ênfase recai sobre as práticas mediadoras, nas quais o extensionista busca criar meios de comunicação e vínculos entre agentes sociais, facilitar o acesso a informações e conhecimentos, gerar mobilização ou fortalecer a organização social dos envolvidos pelas ações. Na diversidade de práticas de interação, encontramos a característica principal das profissões, o aprendizado que decorre da reflexão sobre o fazer profissional e do enfrentamento das dificuldades cotidianas para a realização do trabalho. Este aprendizado gera necessidade constante de adaptação ou mudança de práticas já estabelecidas e consolidadas, como também das recomendações teóricas diante dos desafios apresentados pela realidade das intervenções. Esta característica das práticas de interação também nos ajuda a compreender como os significados e funções da extensão rural como política pública variaram ao longo do tempo. Ao longo do tempo, se constituíram basicamente duas abordagens gerais da ação extensionista. Estas abordagens representam diferentes visões ou concepções da extensão rural, que se desdobraram em referências ou orientações às práticas de interação. A abordagem tradicional, por estar na origem da extensão rural como profissão, é denominada de diretiva ou linear. Talvez a publicação mais influente para a configuração desta abordagem tenha sido o livro Difusão de Inovações, de Everett Rogers. A outra abordagem é denominada de participativa ou interativa e foi fortemente influenciada pelos trabalhos do professor Robert Chambers, que divulgou o slogan Agricultores em Primeiro Lugar. A abordagem diretiva ou linear é assim denominada porque geralmente caracteriza intervenções centradas no extensionista. Nesta abordagem, a difusão ou transferência de conhecimentos, procedimentos, técnicas ou tecnologias é o objetivo principal da ação. A difusão ocorre a partir de uma fonte, pesquisa científica, que representa o lugar legítimo ou legitimado da produção do conhecimento considerado válido. Difunde-se por um meio de comunicação, operacionalizado pela extensão rural, e chega ao agricultor, que é considerado receptor ou potencial adotante daquilo que se transfere. Esta abordagem é também denominada de top-down, de cima para baixo, uma referência ao seu caráter aparentemente impositivo. Este caráter impositivo ocorre porque na origem do processo de intervenção há uma alternativa ou solução selecionada pelo pesquisador ou pelo extensionista. A participação do agricultor é ativa apenas no momento da adoção da técnica ou da orientação recebida. Ele não é chamado a tomar decisões que interfiram na escolha pré-determinada. Tampouco participa de experimentações ou construção de novas técnicas ou procedimentos, que geralmente ocorrem em instituições de pesquisa. Caso houvesse participação efetiva do agricultor em todas as etapas da intervenção, seriam criadas necessidades de produção de novas técnicas ou a adaptação das existentes às condições de cada agricultor, afetando, desta forma, o caráter padronizado das recomendações. Devemos considerar, por fim, que esta é a abordagem que mais interessa a grandes corporações empenhadas em vender tecnologias,
fertilizantes, defensivos, sementes, maquinário, que são consideradas imprescindíveis ao alcance de bons resultados produtivos. Na abordagem participativa ou interativa, os agricultores são trazidos para o centro do processo de intervenção, que tem como referência essencial os conhecimentos e os saberes fazer dos agricultores na condução de seus sistemas de produção. Estes conhecimentos são mobilizados para a elaboração, em diálogo com os técnicos, de diagnósticos do contexto. A análise conjunta das condições agroecológicas e socioeconômicas permite definir alternativas ou soluções mais adequadas aos problemas enfrentados. Este pressuposto da intervenção busca colocar o agricultor como protagonista dos processos de mudança, estimulando e viabilizando pedagogicamente o diálogo. Nesta abordagem, não há uma fonte única de origem ou produção de conhecimentos, e sim a necessidade de construção de conhecimentos sobre a realidade em que ocorre a ação e a identificação participativa de alternativas. Pesquisadores, extensionistas e agricultores são estimulados a participar de um esforço de circulação de informações e conhecimentos. É comum denominar essa abordagem de bottom-up, de baixo para cima, uma referência ao seu caráter democrático e construtivista, ressaltando a ênfase na participação dos envolvidos. Neste sentido, a eficácia do processo de mudança ou inovação depende da mobilização e expressão dos conhecimentos presentes no contexto e da qualidade da participação dos envolvidos na construção de alternativas e planejamento da implementação destas soluções no cotidiano dos sistemas socioprodutivos. Por fim, é importante destacar que esta abordagem, centrada nos atores, preocupa-se fundamentalmente com o modo como os sujeitos sociais vivenciam o processo de inovação ou mudança em seus contextos, a partir de seus conhecimentos, suas experiências, condições e objetivos. Estas abordagens constituem diferentes visões sobre os agricultores e sobre as práticas de interação. Para a abordagem diretiva, o agricultor é um ser de conhecimentos limitados ou equivocados, fato que explica os problemas e o baixo rendimento de seu sistema produtivo. Esta limitação faz com que ele não seja visto como um parceiro para a construção de alternativas. Para a abordagem diretiva, embora limitado, o agricultor é um potencial adotante de tecnologias e pode se tornar um consumidor de bens e serviços. Por esse motivo, o técnico deve enxergá-lo como futuro gestor de uma unidade produtiva em que se realizará o negócio agropecuário de acordo com a racionalidade econômica a ser adotada. Aqui, o agricultor é visto como um empreendedor individual em potencial, sendo que este é um dos critérios-chave que o torna, aspas, merecedor de assistência técnica. Como pouco tem a contribuir ao processo de intervenção, uma vez que seu saber fazer foi considerado limitado ou inadequado à proposta que vem de fora, este agricultor é visto, por esta abordagem, como um objeto da mudança que será alcançada com o uso de práticas de interação. Por outro lado, para a abordagem participativa, o agricultor é um ser de conhecimentos e experiências que, embora apresentem limitações, são fundamentais ao diálogo que permitirá encontrar alternativas viáveis às questões ou problemas que enfrenta. Potencial adotante de novas técnicas, procedimentos e tecnologias, o agricultor assume um papel relevante na tomada de decisão consciente sobre a mudança que colocará em prática. Nesta abordagem, compreende-se que o agricultor gerencia recursos escassos sob condições específicas, o que o leva a empreender estratégias diversificadas de reprodução socioeconômica. Estar em um ambiente com limitação de recursos, de várias ordens, também o torna
potencial agente em ações coletivas, nas quais as redes de colaboração são importantes para a superação das limitações e problemas vivenciados. Este agricultor é visto, pela abordagem participativa, como um sujeito ativo da mudança que poderá ser alcançada, em parceria com o extensionista e com o uso de práticas de interação. As abordagens gerais da ação extensionista, diretiva ou participativa são referências teóricas. Mas como esta ação acontece na prática? Para compreender a diversidade de práticas, vamos lançar mão do conceito de modalidades da ação extensionista. Modalidade da ação extensionista é a forma, maneira ou método que esta ação adquire em determinada situação para alcançar seus objetivos de mudança sociotécnica. Vamos considerar que as modalidades estruturam a ação extensionista em termos de métodos de trabalho e uso de práticas de interação, sejam elas comunicativas, educativas, assistenciais ou mediadoras. Como já ressaltamos, as modalidades da ação extensionista se constituem em referência às abordagens diretiva ou participativa. Uma modalidade da ação extensionista se configura e se diferencia pela presença de algumas características essenciais. A primeira delas é o foco da interação. Cada modalidade enfatiza uma prática ou um tema que ganha destaque na estruturação da ação extensionista. Outra característica essencial é o objetivo da ação, ou seja, a definição sobre o que a ação extensionista procura alcançar ou proporcionar como resultado das práticas de interação em um processo de intervenção. Por fim, a terceira característica que diferencia as modalidades é aquela que diz respeito ao papel do extensionista e do agricultor no processo de intervenção. A prática profissional é fundamentada em teorias, referências ou orientações práticas sobre como agir com os agricultores. Este conjunto de referências, de acordo com as duas abordagens anteriormente descritas, diretiva e participativa, nos permite identificar os papéis atribuídos ao extensionista e ao agricultor em cada uma das modalidades da ação extensionista. O foco em determinadas práticas, os objetivos da interação e os modos de relacionamento entre extensionistas e agricultores permitiram identificar 6 modalidades distintas da ação extensionista: difusão de informações, comunicação dialógica, educação e capacitação, assistência e orientação técnica, assessoramento e consultoria e facilitação de processos. Caracterizar cada uma delas nos ajuda a compreender as práticas profissionais, suas especificidades, suas diferenças e inter-relações. A difusão de informações é uma modalidade da ação extensionista baseada em práticas comunicativas. A ação extensionista é estruturada pelo objetivo de divulgar informações úteis, em linguagem simples, permitindo fácil compreensão aos que as recebem. As mensagens podem ter fins de esclarecimento, mobilização, instrução ou educação. Ao extensionista cabe selecionar os assuntos, adaptar seu conteúdo, escolher os meios de comunicação mais adequados e realizar a divulgação, contando com o apoio de profissionais que o auxiliem a lidar com técnicas e tecnologias que não domine. Esta modalidade define um tipo de prática em que não há interação interpessoal. O extensionista assume o papel de produtor de um conteúdo emitido, que será recebido por um agricultor que o interpreta livremente. A comunicação dialógica tem como foco o processo de interação e utiliza práticas comunicativas, individuais e coletivas,
para facilitar o contato e o relacionamento entre sujeitos que portam diferentes conhecimentos. O extensionista lança mão de práticas de comunicação, organizando e adaptando conteúdos para facilitar sua compreensão e, ao mesmo tempo, mobiliza práticas educativas e de mediação para possibilitar a construção de novos entendimentos e aprendizados gerados nos encontros entre saberes. Nesta modalidade, quando utilizamos a expressão comunicação, geralmente nos referimos a processos em que as mensagens, informações ou conhecimentos tornam-se parte de uma conversação, de um intercâmbio multidirecional de significados, que ocorre como resultado da interação entre agentes que buscam construir uma compreensão compartilhada sobre determinado assunto. Neste caso, o elemento humano é central para o processo comunicativo. Extensionistas, pesquisadores, educadores e agricultores assumem o papel de comunicadores que ensinam, aprendem e constroem novos conhecimentos. Isto significa que o diálogo somente ocorre entre sujeitos que participam reciprocamente da troca de informações e/ou conhecimentos. A difusão, ao contrário, pode ocorrer sem que haja diálogo ou sujeitos comunicantes. A educação-capacitação é a modalidade da ação extensionista que utiliza práticas pedagógicas para desencadear processos de ensino-aprendizagem. O objetivo das práticas pedagógicas é o desenvolvimento de capacidades para a gestão de sistemas socioprodutivos em todas as suas dimensões: técnica, econômica, social e ambiental, incluindo decisões sobre inovação, gestão de produtos ou processos, articulação política, etc. O extensionista assume o papel de um educador, responsável pela condução pedagógica de processos de ensino-aprendizagem. Seu trabalho pode envolver uma gama diversa de enfoques e práticas educativas. Treinamentos e capacitações se aproximam mais das práticas pedagógicas da educação tradicional. Educação para a cidadania, conscientização, emancipação se baseiam em teorias da educação crítica ou libertadora. A ação extensionista, na modalidade educação-capacitação, pode assumir diferentes sentidos, a depender do contexto em que se insere e dos objetivos que se colocam diante dos desafios para promover mudanças. A orientação ou assistência técnica é a modalidade da ação extensionista cujo foco é a tecnologia. Para alcançar resultados, são utilizadas práticas assistenciais para a resolução de problemas pontuais ou orientação para a realização correta de procedimentos. O objetivo geral é gerar destrezas ou habilidades para o manejo tecnológico ou a gestão de um sistema socioprodutivo. Práticas pedagógicas são mobilizadas para dar corpo a ações de treinamento, visando obter comportamentos disciplinados dos agricultores na utilização de tecnologias ou na gestão de procedimentos técnicos. O extensionista assume o papel de um tutor, especialista na técnica, tecnologia ou sistema de manejo-gestão. O agricultor, nesta modalidade, tem um papel relativamente passivo, pois as determinações para uso das tecnologias e gestão dos processos produtivos são oriundos de fora do sistema socioprodutivo. Além disso, ele nunca dominará completamente a tecnologia que utiliza, sempre dependendo da assistência técnica para solucionar eventuais problemas ou adequar a utilização às suas necessidades. A assessoria-consultoria é a modalidade da ação extensionista que foca o tema da gestão de processos produtivos ou organizativos, utilizando principalmente práticas pedagógicas para alcançar seus objetivos. Busca-se, por meio desta modalidade, a prestação de serviços de orientação ou aconselhamento que ofereçam respostas a demandas apresentadas pelo produtor. Tanto o assessoramento quanto a consultoria são definidos como processos colaborativos.
O extensionista analisa a demanda, diagnostica a situação e propõe caminhos e estratégias para enfrentar problemas ou limitações identificados. O agricultor, que demandou o serviço, possui autonomia para acatar ou não as propostas apresentadas pelo extensionista. Caso as acate, desencadeia-se um acompanhamento da execução da mudança proposta. Embora a prática assistencial esteja presente, esta modalidade difere da orientação ou assistência técnica, porque aqui há uma série de interações que visam com que o produtor adquira autonomia na gestão de seu sistema socioprodutivo. Isto quer dizer que o assessoramento e a consultoria têm forte vínculo com práticas pedagógicas que geram aprendizado e capacidades para que os agricultores tomem suas próprias decisões e empreendam autonomamente e, sempre que possível, alternativas aos problemas que enfrentam. Nesta modalidade, o extensionista assume o papel de um especialista que orienta decisões a serem tomadas pelo agricultor. Ele também assume um papel de tutor e de educador não formal, a depender da atividade proposta. O agricultor se posiciona como sujeito de conhecimentos, limitações e demandas. Busca o assessor ou consultor para adquirir autonomia e desenvolver sua atividade. Por fim, a facilitação de processos é a modalidade da ação extensionista que foca a interação social entre diferentes atores que se relacionam em busca de um benefício mútuo, acionando principalmente práticas mediadoras. O objetivo é potencializar o aprendizado em sentido amplo e a ação coletiva, associativismo, representação de interesses, gerando condições para que os produtores, agricultores e suas organizações possam adquirir capacidades ao interagir entre si e com agentes sociais diversos. O extensionista assume o papel de mediador entre os distintos interesses que se apresentam no contexto. As práticas mediadoras se apoiam em atividades de articulação entre interesses e agentes, configurando seu papel de facilitador de entendimentos e acordos coletivos. A facilitação também é relacionada aos meios e recursos para viabilizar aprendizado coletivo diante de situações que desafiam a ação individual, contribuindo para mostrar seus limites e apontar as vantagens do associativismo. Estas 6 modalidades da ação extensionista são interrelacionadas. Não é tarefa simples encontrar uma experiência concreta que corresponda exatamente às características de apenas uma modalidade. Todas as modalidades estabelecem algum tipo de referência a práticas de comunicação e a práticas pedagógicas, que representam pilares da ação extensionista. Nosso objetivo com essa tipologia, apresentada em formato de modalidades, é permitir o uso de uma chave classificatória para compreendermos o conceito de ação extensionista quando olhamos a diversidade real das atuais práticas de extensão rural em nosso país.